Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste novo amanhecer. Antes de qualquer coisa, respire fundo e permita que a presença de Deus te envolva agora. Hoje vamos mergulhar juntos no Salmo 12, uma palavra que clama por socorro em meio a um mundo de falsidade e engano. Se o seu coração acordou cansado da mentira, aflito com a falta de lealdade ou se perguntando onde estão os fiéis, este vídeo é para você. Deus vai te mostrar que Ele é a única voz pura e que suas promessas são como prata refinada. Enquanto o dia começa, convido você a abrir o coração para esta mensagem. Talvez você esteja enfrentando a pressão de palavras vazias, a lisonja enganosa ou a soberba daqueles que usam a língua para oprimir. Mas o Salmo 12 revela que Deus se levanta para proteger o necessitado e que a palavra do Senhor é pura e verdadeira. Hoje a sua fé será fortalecida e o seu espírito será lembrado. Deus não está distante. Ele está prestes a intervir contra a falsidade. Antes de seguirmos, se este canal tem abençoado sua caminhada com Deus, inscreva-se agora mesmo. É um gesto simples, mas de valor eterno. Cada inscrição ajuda a palavra de Deus a alcançar mais corações, mais famílias, mais vidas que precisam dessa esperança. E quando você se inscreve, está dizendo: Senhor, eu quero continuar ouvindo tua voz todos os dias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração. Todas as manhãs, compartilhamos mensagens inspiradas em salmos e promessas da palavra, para que você comece o dia fortalecido e cheio de paz. Que este seja o seu momento diário de encontro com Deus antes de enfrentar o mundo lá fora. Deixe também o seu like. Ele ajuda este vídeo a chegar até quem está precisando ouvir que Deus é a verdade em meio a tanta mentira e que Ele é o refúgio contra a opressão. Talvez hoje o seu simples gesto seja a resposta de oração de alguém que perdeu as forças. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. É lindo ver como o mover de Deus alcança pessoas de tantas cidades e países diferentes. Cada comentário é um testemunho vivo de fé e unidade no Espírito. Que o seu nome e a sua cidade sejam lembrados nas orações desta comunidade. Aproveite e deixe também o seu pedido de oração. Aqui ninguém caminha sozinho. Somos uma corrente de fé, sustentada pela presença do Espírito Santo. Quando oramos juntos, céus se movem e o impossível começa a acontecer. Agora, prepare o seu coração para este momento de entrega. O Salmo 12 fala sobre a angústia de viver entre lábios mentirosos e corações duplos. Mas o salmista descobre que o Senhor é o protetor dos pobres e que suas palavras são totalmente confiáveis. Ele é o refúgio contra a soberba e nos convida a confiar em sua intervenção. Talvez você esteja em uma fase em que precisa de uma intervenção divina poderosa. Mas hoje, através desta palavra, Ele quer te lembrar que Ele é o Senhor dos exércitos, o invencível. Quando Deus se manifesta, toda porta se abre e toda montanha se aplaina. Neste canal, cada manhã é um convite para renovar a fé e enxergar o invisível agir de Deus. Aqui não é só uma oração, é um encontro real com o Espírito Santo, que renova, consola e fortalece. Então, se puder, feche os olhos agora. Respire com calma e deixe que a presença de Deus inunde o seu coração. Esqueça o que ficou para trás, entregue o que pesa e creia. Deus, o Rei da Glória, está entrando em sua vida agora. Enquanto ouvimos a palavra, declare com fé: o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Essa frase tem poder. Ela declara confiança, ativa o céu e renova a esperança. Porque mesmo quando tudo parece parado, o céu ainda está em movimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus continua no trono. Talvez essa pessoa esteja chorando em silêncio, e sua partilha pode ser o toque do Espírito Santo que a levanta. Permaneça conosco até o final, porque logo após esta introdução, vamos mergulhar na leitura do Salmo 12. Deixe que cada versículo fale com você e traga direção para este novo dia.
E que, a partir deste momento, cada palavra seja como um sopro de vida sobre a sua alma. Que o Senhor te envolva com sua justiça, te sustente com sua mão poderosa e te encha de fé, porque Cristo vive. E é por isso que você pode descansar, mesmo quando não entende o tempo de Deus. E lembre-se, o Deus que é o Rei da Glória está abrindo as portas da sua vida. O mesmo que te vê chorar em secreto vai te exaltar em público. Confie hoje. O céu está te observando e Deus está agindo por você. Antes de entrarmos na leitura, respire mais uma vez e acalme o coração. Agora é o momento de deixar que a voz de Deus fale diretamente com você por meio da sua palavra. Tudo o que foi dito até aqui prepara o terreno da alma para receber a semente divina. Feche os olhos, se puder, e peça ao Espírito Santo que abra os seus ouvidos espirituais, que ele revele o que está oculto e traga direção e consolo para o seu dia. Cada versículo do Salmo 12 é um convite à adoração e um lembrete da majestade inquestionável de Deus. Ele fala da glória do Criador e da exigência de pureza para quem deseja encontrá-lo. Essa leitura não é apenas para ouvir, é para sentir. Quando a palavra penetra o coração, ela desperta a confiança e faz florescer a esperança onde só havia incerteza. Porque enquanto você escuta, o Senhor trabalha. Ele observa o que os olhos humanos não veem, age no tempo certo e faz justiça àqueles que clamam por ele. O Salmo 12 nos lembra que Deus é o dono de tudo e que ele está pronto para entrar em sua vida como o Rei da Glória. Prepare-se. Esta leitura vai reacender a chama da fé dentro de você. Salva-nos, Senhor, pois não há mais piedosos. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala com soberba, daqueles que dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens. Enquanto as palavras do Salmo 12 ecoam no coração, sentimos o peso da soberania de Deus e o convite à santidade. Quantas vezes nós também nos perguntamos, sou digno de estar na presença do Senhor? Mas o salmista nos ensina algo profundo. Deus é o dono de tudo e ele nos convida a nos preparar para recebê-lo. A exigência de mãos limpas e coração puro não é um fardo, mas um caminho para a verdadeira bênção. O Salmo 12 revela o contraste entre a glória do Criador e a nossa condição humana. Mostra que, mesmo sendo o Senhor dos exércitos, ele se inclina para abençoar aqueles que o buscam com sinceridade. Ele vê o desejo de pureza, anota o esforço pela retidão e se levanta para defender o justo. Essa é a esperança que sustenta o coração. Deus é o Rei da Glória e ele está entrando em sua vida. Talvez hoje você se sinta como o salmista, chamado a um nível mais alto de santidade, mas lutando contra as fraquezas. Mas esta palavra vem como consolo e direção. Deus está vendo o que você está enfrentando. Ele conhece a tua história em detalhes. E o mesmo Deus que é o Senhor forte e poderoso é o mesmo que te sustenta agora. Cada versículo é um lembrete de que a bênção de Deus é para aqueles que o buscam. Ele é o refúgio dos aflitos, o defensor dos órfãos e o abrigo dos que não têm força. Quando você ora, ele ouve. Quando você chora, ele recolhe. Quando você pensa que está só, ele está agindo em silêncio, preparando o momento certo para intervir e transformar o cenário. Então, não desista. Mesmo que a espera doa, permaneça confiando. O Deus do Salmo 12 não perdeu o controle. Ele apenas está moldando o seu coração e alinhando tudo
conforme o seu propósito. A resposta pode não vir agora, mas virá. E quando chegar, será perfeita. Prepare-se, porque a reflexão de hoje vai te lembrar que Deus nunca abandona quem clama por Ele. O Salmo 12 é um clamor que nasce da certeza da posse divina. O salmista olha ao redor e vê a terra e sua plenitude pertencendo ao Senhor. Essa certeza é o fundamento da nossa fé. Há dias em que oramos e parece que o céu não responde. Há dias em que o coração grita: Senhor, onde estás? Mas o salmista nos ensina que até o silêncio de Deus é parte do seu agir. Quando o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E ele não está duvidando da presença de Deus, mas revelando o coração de quem confia, mesmo sem entender. Essa pergunta é uma oração disfarçada. É o grito de quem ainda acredita. O homem de fé não esconde suas dores de Deus. Ele as entrega. O salmista não se cala diante do mal. Ele leva o seu desespero ao único que pode transformar a realidade. Vivemos tempos em que a injustiça parece triunfar. Os maus prosperam, a mentira ganha voz, o justo é ridicularizado. E ainda assim, Deus continua sendo o mesmo. Ele observa tudo com olhos que não dormem. O aparente silêncio do Senhor nunca é ausência. É um tempo de observação divina, em que Deus testa corações, mede intenções e prepara o tempo certo para agir com justiça. O Salmo 12 revela que o ímpio acredita estar seguro, dizendo em seu íntimo: não serei abalado. Ele confunde a paciência de Deus com fraqueza. Mas o salmista sabe que o Senhor não deixará impune a soberba. Todo império construído sobre o engano tem data de validade. Deus permite o crescimento da erva daninha apenas até o tempo da colheita. E quando esse tempo chega, o juízo vem com poder. O justo, mesmo aflito, não é esquecido. Há uma diferença entre sentir-se abandonado e estar abandonado. O salmista sente a ausência de Deus, mas a verdade é que o Senhor continua ao lado dele, invisível, porém presente. Às vezes, o silêncio é o modo de Deus nos ensinar a andar pela fé. Não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. É nesse ponto que a fé se prova verdadeira. Deus vê o sofrimento do inocente. Ele ouve o clamor dos aflitos, mesmo que o mundo não ouça. O Senhor se inclina para aquele que clama com sinceridade. Ele não despreza lágrimas, não ignora corações quebrantados. Enquanto os ímpios tramam no escuro, Deus está agindo na luz. Nada escapa do olhar do Criador. E um dia, tudo o que foi oculto virá à tona diante do seu trono. O salmista nos ensina que não devemos nos acostumar com o mal. O cristão não se conforma com o caos. Ele intercede. O justo ora porque sabe que a oração move o coração de Deus. Não é o grito do ódio que muda o mundo, é o clamor da fé. Quando tudo parece perdido, o justo se ajoelha e Deus se levanta. É assim que o cenário muda. Quando o homem desce, Deus se manifesta em glória. A oração do Salmo 12 nos chama à coragem de não desistir. Há uma força sobrenatural em continuar crendo quando tudo desaba. Há poder em dizer Deus é justo, enquanto a injustiça parece vencer. Essa fé que o inimigo não entende e que o mundo não pode roubar. O Senhor se levanta no tempo certo para defender o oprimido e quebrar o braço do perverso. Ele reina e o seu trono é inabalável. Quando Deus se levanta, o orgulho cai. Quando o Senhor decide agir, toda a estrutura construída sobre o engano é desfeita. Nenhuma mentira prevalece diante da verdade eterna. O salmista clama por justiça e Deus responde mostrando que o seu domínio é sobre todas as nações, sobre todos os tempos, sobre toda a autoridade humana. Aquele que governa o universo também cuida do coração que confia nele. O Salmo 12 é um lembrete de que a justiça de Deus não falha, apenas tem seu próprio ritmo. O tempo de Deus nunca atrasa. Ele vê o que o homem não vê e trabalha onde o olho não alcança. O justo pode não entender o processo, mas verá o resultado. O que parece demorar é, na verdade, o tempo que Deus usa para alinhar todas as coisas conforme a sua vontade soberana. Em meio à dor, o salmista se levanta com fé e declara: Tu, Senhor, ouves o desejo dos mansos, confortas o seu coração e lhes inclinas o ouvido.
Que declaração poderosa! É o ponto de virada. O mesmo homem que começou clamando em desespero termina afirmando a fidelidade de Deus. Essa é a transformação da fé. Ela não muda apenas as circunstâncias, muda quem somos por dentro. Pedro andou sobre as águas porque respondeu ao chamado de Jesus. O salmista atravessa as águas da angústia porque decide confiar. Ambos aprenderam que a fé não nos livra das tempestades, mas nos faz caminhar sobre elas. O segredo está em manter os olhos fixos no Senhor. Enquanto olhamos para Ele, não afundamos. Quando olhamos para o vento, a dúvida nos puxa para baixo. O justo aprende a descansar na certeza de que Deus ainda governa. Mesmo quando os tronos da terra tremem, o trono do céu permanece firme. O Salmo 12 nos ensina a esperar, não com desânimo, mas com esperança viva. A justiça de Deus é como o sol. Pode demorar a aparecer, mas quando nasce, ilumina tudo. E quando ele age, ninguém pode impedir. Há um tempo de gemer, mas também há um tempo de cantar. O clamor do salmista termina em confiança. O sofrimento abre espaço para uma fé mais sólida, mais madura. Ele descobre que Deus nunca se escondeu. Apenas observava, testando o coração. Quando a alma entende isso, ela encontra descanso. E esse descanso é a verdadeira vitória do justo. Em reflexão, nos lembra que o Senhor é o Rei da Glória e Ele observa mais de perto. Quando o mal avança, o justo clama, e Deus, no seu tempo, responde. O salmista descobriu que o Senhor nunca abandona o aflito, apenas aguarda o instante certo para manifestar sua justiça. E esse tempo pode ser agora. Este é o momento de abrir o coração diante de Deus e entregar toda dor, toda espera e toda indignação. A oração é a ponte entre o desespero e a esperança. É onde a alma cansada se encontra com o poder que transforma. Se há algo que o Salmo 12 nos ensina, é que Deus ouve, mesmo quando o mundo parece surdo, mesmo quando tudo parece perdido. Então agora, em silêncio ou em voz alta, com lágrimas ou com fé, vamos nos aproximar do trono de Deus. Vamos falar com aquele que ouve os mansos, que vê o escondido e que levanta o caído. Porque antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece o clamor do nosso coração. Senhor meu Deus, neste novo amanhecer eu me coloco diante de Ti. Às vezes parece que o mal prevalece, que os injustos prosperam e o coração do justo se entristece. Mas mesmo quando o mundo se cala, eu sei que o Teu trono permanece firme. Nada te escapa, nada foge ao Teu olhar. Tu conheces os caminhos ocultos e as intenções do coração. Por isso, venho a Ti com fé, pedindo, não te afastes de mim, Senhor. Quando o coração se pergunta, onde está Deus? O inimigo tenta semear dúvida e medo. Mas eu declaro nesta manhã que Tu estás presente, mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo. O Teu Espírito habita em mim e me sustenta. Tu és o Deus que observa cada lágrima, que entende cada silêncio e que se levanta em favor do oprimido. Não permitas que o orgulho dos homens apague a chama da minha fé. Senhor, Tu vês aqueles que tramam contra os justos, que usam mentiras e violência para oprimir. Tu conheces os planos dos soberbos e sabes até onde eles podem ir. Nada é oculto aos Teus olhos, por isso venho clamar. Levanta-te, Senhor. Ergue a Tua mão sobre a injustiça, sobre toda a maldade que tenta dominar. Mostra ao mundo que o Teu poder é maior do que qualquer trono humano. Há momentos em que o coração se sente esquecido. O salmista também perguntou, por que, Senhor, Te conservas longe? Mas hoje eu entendo que o Teu silêncio é um convite à confiança. É no deserto que aprendo a depender só de Ti. Quando tudo parece vazio, o Teu Espírito enche o meu ser com esperança. Quando não há respostas, a Tua presença é suficiente. Senhor, guarda-me de me tornar como aqueles que zombam da fé. Não deixes que o desânimo me torne frio, nem que a demora me faça duvidar. Ensina-me a descansar mesmo quando não entendo. Dá-me olhos espirituais para enxergar que o Teu agir nunca cessa. Tu estás movendo céus e terra em meu favor, mesmo quando tudo parece parado. Pai amado, neste dia eu Te peço, fortalece os que estão cansados, levanta os que caíram.
Sustenta aqueles que estão lutando em silêncio, carregando pesos que ninguém vê. Tu és o Deus que cuida do órfão, do aflito e do esquecido. A tua justiça não falha e o teu amor não muda. A ti entrego cada dor, cada perda, cada batalha que não posso vencer sozinho. Senhor, visita os corações feridos agora. Que o teu espírito envolva cada um que clama por alívio. Que a tua luz penetre onde as sombras tentam reinar. Que toda voz do inimigo seja calada e toda mentira seja desfeita. Tua verdade é escudo e proteção. Que o teu povo sinta hoje a segurança que vem da tua presença. Tu és justo, Senhor, e conheces os caminhos dos homens. Do som das pensamentos e pesas intenções. Mesmo quando o ímpio se esconde atrás de aparências, o teu olhar penetra o invisível. Nada te engana, nada te surpreende. Por isso, confio em ti, Deus fiel, e descanso na certeza de que o mal não prevalecerá para sempre. Senhor, levanta a tua voz sobre as nações e faze justiça àqueles que esperam em ti. Que o teu nome seja exaltado em meio às tribulações. Que cada coração atribulado seja lembrado de que tu reinas para sempre. Tu és o refúgio dos que sofrem, a força dos que não têm mais forças. Tua presença transforma o caos em paz e o medo em confiança. Hoje, Senhor, eu oro pelos que perderam a esperança, pelos que acordaram cansados, sem direção. Toca neles agora, Espírito Santo, e reacende a chama da fé. Mostra-lhes que ainda há um caminho, que ainda há um propósito e que tu não esqueceste de nenhum dos teus filhos. Porque o teu amor nunca falha e tua misericórdia é eterna. Deus, tu ouves o gemido dos que não conseguem mais orar. Tu entendes até as lágrimas que não têm palavras. Por isso, entrego a ti todos os corações aflitos. Toma cada vida nas tuas mãos e renova as forças daqueles que te buscam em meio à dor. Que o teu consolo desça como chuva suave sobre a terra seca da alma. Pai, dá-me sabedoria para não reagir com ira, mas com fé. Quando eu vir a injustiça, que eu não desespere. Quando eu sentir o peso da espera, que eu me lembre das tuas promessas. Tu és o Deus que age no tempo perfeito. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado e nenhum justo será esquecido. Senhor, limpa o meu coração de toda amargura. Eu não guarde ofensas, nem me alimente de medo. Que eu escolha confiar, mesmo quando não compreendo. A tua fidelidade é maior do que a minha compreensão. O teu amor me envolve, mesmo quando tudo ao redor tenta me empurrar para o desânimo. Tu és o Rei eterno, Senhor. O teu trono está firme e ninguém pode te destronar. Enquanto o homem se gloria em seus feitos, tu permaneces soberano. Quando os reinos caem e as vozes se calam, tua palavra continua de pé. Por isso descanso em ti, sabendo que és o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus justo, tu vês os oprimidos, os esquecidos e os humilhados. Tu és o defensor dos que não têm defesa. Por isso, clamo por todos os que sofrem injustiças neste mundo. Estende tua mão poderosa sobre eles. Livra, protege e restaura, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, tu és o abrigo seguro em meio à tempestade. Quando os ventos sopram fortes e o medo quer dominar, eu corro para a tua presença. Aí encontro paz, aí encontro descanso. Porque tu és o Deus que não dorme, o pastor que nunca abandona o rebanho. Hoje eu escolho te adorar em meio às lutas. Escolho te exaltar mesmo sem entender. Porque sei que o teu silêncio não é ausência, mas estratégia. Tu preparas o cenário, moldas o coração e escreves a vitória antes que eu a veja. Por isso espero em ti, Senhor, com fé e paciência. Toca agora em quem se sente esquecido. Mostra, Senhor, que tu ainda estás agindo, que cada lágrima tem valor, que cada oração tem peso diante do teu trono. Que nenhum clamor sincero se perde, mas sobe como incenso diante de ti. Senhor, ensina-nos a olhar para além da dor, a enxergar o propósito escondido nas demoras, a confiar que mesmo quando tudo parece fora de controle, o teu plano continua perfeito. Tu és o Deus do invisível, o autor do impossível e o Senhor da esperança. Deus, não permitas que o mal triunfe no coração do teu povo, que a fé prevaleça sobre o medo e o amor sobre o ódio. Que a tua presença seja a âncora que nos mantém firmes quando o mundo tenta nos arrastar.
Em Ti está nossa confiança, e em Ti encontramos refúgio. Pai, que o Teu Espírito Santo se mova agora neste lugar. Que cada pessoa que ora comigo sinta o peso da Tua glória e o calor da Tua presença. Que toda dor se transforme em adoração, e toda fraqueza se torne força em Ti. Tu és digno, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de toda esperança. Quando o homem falha, Tu permaneces fiel. Quando o mundo se cala, Tua voz ainda fala. E é essa voz que quero seguir todos os dias da minha vida. Por isso entrego este dia em Tuas mãos, Senhor. Que cada passo seja guiado pela Tua vontade. Que cada decisão venha do Teu coração. Que a Tua justiça prevaleça e o Teu amor nos envolva. Que o Teu nome seja exaltado sobre tudo o que eu viver. E assim, Pai, eu descanso em Ti, porque o Senhor é justo, fiel e bom. Tu ouves o clamor dos humildes e guardas o coração dos que Te buscam. Hoje eu declaro: não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. E enquanto eu viver, a minha confiança estará firmada em Ti. Enquanto essa oração chega ao fim, o coração começa a repousar em silêncio diante da presença de Deus. A alma que antes estava agitada, agora encontra abrigo, porque entende que o Senhor nunca abandona os seus. Mesmo quando tudo parece injusto, Ele continua governando do alto do seu trono. O salmista aprendeu, e nós também aprendemos, que Deus vê, ouve e age no tempo certo. A fé verdadeira não depende de respostas imediatas, mas de confiança constante. A presença de Deus é o que nos sustenta quando os fundamentos da vida parecem ruir. Ele observa o clamor do justo, ainda que o mundo não perceba. É no secreto, nas orações silenciosas e sinceras, que o Senhor prepara vitórias invisíveis. O Salmo 12 nos ensina que a justiça divina pode parecer tardia, mas nunca falha. O Senhor está atento e cada lágrima derramada por amor a Ele tem valor eterno. Agora, respire fundo e sinta o peso do cuidado de Deus sobre você. Ele está te lembrando que não há dor desperdiçada, nem batalha esquecida. Quando o coração parece fraco, o Espírito Santo se levanta dentro de nós e renova a esperança. O Deus que visitou o salmista também visita a tua vida hoje. Ele te chama para permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Deixe essa palavra ecoar dentro de você, enquanto o dia segue. Que a tua mente se encha de paz e o teu espírito de coragem, porque o Deus que defende os humildes é o mesmo que te defende agora. Não há silêncio que Ele não quebre, nem escuridão que,